Por que será que jogadores profissionais podem, de repente, ter um quadro de embolia pulmonar? Estranho, né? Oi, pessoal. Eu sou Rodrigo Santiago, eu sou pneumologista, sou médico dos pulmões e estou aqui para tirar algumas dúvidas e tentar entender por que pode acontecer com alguns jogadores famosos, como a gente teve casos como um zagueiro famoso do São Paulo, do meu São Paulo Futebol Clube, o Rodrigo Zagueiro, atualmente o volante Luiz Gustavo, um craque de história de Copa do Mundo pela nossa seleção, inclusive, joga agora também no meu São Paulo Futebol Clube, inclusive uma celebridade da NBA, o Chris Bosh, que jogou com o LeBron James no Miami Heat, foi campeão da NBA. Fato é, algumas pessoas têm uma predisposição a ter maior chance, né, de ter embolia pulmonar. E o TEP, tromboembolismo pulmonar, né, a embolia pulmonar, é uma doença vascular que é a terceira maior causa de morte por causas cardiovasculares, perdendo para infarto e perdendo para AVC, né, o derrame cerebral. Isso pode acontecer por conta de uma possível trombofilia. O que seria isso? Uma pessoa pode ter alguma chance maior de juntar trombos. E esses trombos acabam se soltando e ao passar pelos vasos podem entupir lá. Mas o que é trombo? Vamos pensar assim, ó. Eu acabei de raspar, bati, né? Ele fez uma casquinha, né? Essa fibrina, tecido de granulação, tecido de cicatrização, isso tudo fica aqui, joia, como se eu tivesse funcionando tudo bem a minha coagulação. Quando de repente tem algum problema no nosso endotélio, na nossa parede do vaso, isso por dentro acaba tendo esse trombo, né? Digamos que essa casquinha, que não deveria ficar grande e nem que deveria se soltar. E se de repente ela se solta, ela vai passar pelos vasos sanguíneos e aí pode entupir. Entupindo ali na região, de repente, do coração, pode dar infarto. Entupindo no vaso do cérebro, né, pode dar o AVC, o derrame cerebral. E de repente, no que a gente fala do lado direito do coração, que é a parte que trabalha mais com o sistema circulatório, o pequeno sistema circulatório, né, pode causar esse infarto pulmonar, que acaba sendo a tromboembolia pulmonar. E sim, é uma doença muito séria e tem que ser parabenizado principalmente o médico que faz o diagnóstico, geralmente no pronto-socorro, porque geralmente é uma doença de urgência, tá? Pode aparecer com muita falta de ar, geralmente súbita, taquicardia, né? O coração bate muito aceleradamente, pode dar dor no peito, e aí tem que se pensar o porquê que isso aconteceu, se teve algum trauma importante nas pernas, alguma fratura importante nas pernas, alguém que teve alguma viagem de avião e fez um mergulho recentemente, próximo dessa viagem. Na época do Covid tinha muito quadro de embolia pulmonar por conta daquela maldita infecção viral, né, que a gente viveu e sofreu tanto na pandemia, e por aí vai, alguns casos do tipo. De repente, pensando em atleta pode ter qualquer outra coisa também, né? E eu não sou médico de nenhum desses três astros do esporte, mas a gente pode pensar que de repente, um jogador de futebol, de repente tendo muito trauma, muito batida na perna, pode fazer algumas microtraumas, né? E algumas pequenas lesões, e que se por acaso tem alguma chance maior de ter uma trombofilia, pode fazer um trombo ali na perna, se solta, sobe até os pulmões e aí causa a tromboembolia pulmonar. Eu já fiquei sabendo que no caso mais recente o Luiz Gustavo está indo muito bem, a recuperação dele está muito boa. Tomara que ele se recupere logo para ajudar o meu time a ser tetracampeão da Libertadores, né? Era mais ou menos isso que eu tinha para te falar, para vocês e para orientar, né? Em casos assim de urgência, realmente o ideal é procurar um pronto-socorro, mas não tenha dúvida que faz muita diferença ter o seu médico de confiança, tá certo? Cuide da sua saúde para não ter que cuidar da doença.